Bom, gente, vamos agora corrigir a última atividade, né? Essa é a segunda parte do vídeo de correção das adaptações. Corrigir a última atividade da adaptação de sétimo ano do primeiro bimestre. Essa atividade tinha primeiro um textinho para falar um pouco sobre o tema que é calor, temperatura, né? Que é essa energia do calor aí, né? Então ele fala o seguinte, vou ler aqui para vocês. O calor é a medida do quanto as partículas de qualquer material se movem. Quanto mais agitadas, mais calor ela possui. Quanto menos agitadas, menos calor. Podemos dizer que quanto mais calor, maior a temperatura, e quanto menos calor, menor a temperatura. Então, todo material, né, quando a temperatura aumenta, a partícula dele vai agitar mais do que antes, e quando a temperatura diminui, a partícula dele vai agitar menos do que antes. Não existe nenhum sem agitação, tá? O calor passa sempre do local com mais calor para o local com menos calor, isto é, transmissão de calor. Então, transmite calor de um lugar mais quente para o lugar mais frio, né? Frio, na verdade, é quando a gente sente frio, mas a gente usa isso no popular. Então, o calor ele passa da onde tem maior temperatura para onde tem menor temperatura. O material de maior temperatura sempre perde calor para o de menor temperatura, até que ambos tenham a mesma temperatura. Ou seja, quando você sente a caneca de café quente, é porque o café está perdendo calor e sua mão ganhando. Então, faz de conta, né? O calor está passando do café que está quentinho para minha mão. Continuando aqui, né? Já quando sentimos frio, é porque o nosso corpo está perdendo calor para o ambiente. Vamos fazer uma atividade que não conseguimos terminar na escola por causa da quarentena. Então, se você lembrar, era aquela atividade que eu coloquei 3 recipientes com água em cima da mesa e esses 3 recipientes estavam em temperaturas diferentes. Então, vamos lá. Pegue 3 recipientes que possam encher de água e mergulhar a mão toda. Tem que pegar até aqui assim, mais ou menos, né? Mergulhadinho. Em um deles, coloque água da torneira, a temperatura ambiente. No outro, também coloque água da torneira, mas um pouco menos, pois terá que pôr também gelo. Pode ser uns 6 a 10 cubinhos. Ponha esse recipiente do lado esquerdo do primeiro. No terceiro, lado esquerdo, né? No terceiro, encha de água bem quentinha do seu chuveiro, daquele jeito que você gosta no inverno. Então não deixa quente para queimar a sua mão, né? Ficar doendo. Coloque esse recipiente à direita do que tem a água da torneira. Agora siga a risca o que está abaixo e anote o pedido. Bom, primeiro, coloque a mão direita inteira na água quente e a esquerda inteira na água com gelo. Conte até 30 e peça para alguém anotar o que você sente na mão direita e o que você sente na mão esquerda. Então, no caderno, alguém tem que anotar para você o que você ia sentir, né? A mão direita colocou na água quente, você ia falar assim, eu senti calor na direita e frio na esquerda. É o que, geralmente, o que se espera que a gente sinta. Se não sentir isso, tem alguma coisa errada, né? Aí. Então, vai sentir calor na direita e frio na esquerda. Imediatamente após tirar as mãos dos recipientes, coloque as duas juntas no recipiente do meio. Conte até 30 novamente e peça para alguém anotar o que você sente na mão direita e o que você sente na mão esquerda. Bom, a direita estava no quente. A hora que colocar na água na temperatura ambiente, você vai sentir como se ela estivesse esfriando. E a mão esquerda estava na água gelada. A hora que colocar na água normal, você vai sentir que ela está esquentando. Mas a água que você está na mesma temperatura. Mas a mão direita que estava no quente está esfriando e a mão que estava no frio está esquentando. É isso que você vai falar que você sentiu para a pessoa, né? Eu sinto a mão que estava no quente esfriar e a mão que estava no frio esquentar. Agora, né, depois disso, né, pode descartar a água ou
jogar a água se não tiver muito quente também, deixar ela esfriar, pode jogar na planta, né? Mas você seca a mão e volta para fazer o resto da atividade. Na número 3, no recipiente da direita, quem tem mais calor, sua mão ou a água? Quem está mais quente, né? A temperatura passa de qual para qual? Que sensação você teve nesse caso? Então, quem tem mais calor? A água tem mais calor na direita. E aí, a temperatura vai passar da água para sua mão, por isso você sente esquentar. Essa é a resposta. A água tem mais calor, o calor vai passar da água para sua mão, e aí a sensação é de esquentar, ou de calor, de quente. Na número 4, o recipiente da esquerda, quem tem mais calor? Aqui a água está gelada, quem tem mais calor? A sua mão. A temperatura passa de qual para qual? Aí quem tem mais calor é a sua mão, então o calor passa da sua mão para a água. E que sensação você tem? Você sente frio. Quando o calor sai da sua mão e vai para a água, você sente frio. Agora, né, no recipiente do meio, a água está numa só temperatura, mas a sensação em cada mão é diferente. Vamos descobrir por quê? Quando você põe a mão direita nesse recipiente, a mão tem mais calor ou menos que a água? Olha, lembra? A mão esquentou lá, então ela vem com mais calor do que a água. E aí, como ela veio com mais calor do que a água, ela vai perder o calor. E aí eu vou sentir frio, né? E a mão direita, né, na questão 6. Na questão 6, a mão esquerda, ela veio da água gelada. Então, a mão esquerda vem com menos calor do que essa água agora. Se ela vem com menos calor do que a água, ela vai ganhar o calor da água. E aí vai sentir calor nessa. Olha só, né? Trocou tudo. Então, sensação térmica é diferente de temperatura. Porque a água está na mesma temperatura, mas a sensação que eu tenho em cada mão é diferente. Então, a temperatura é uma coisa só, vai ser sempre, se aquela água está a 25 graus Celsius, eu posso colocar o termômetro e vai estar a 25 graus Celsius. Mas a sensação que eu tenho na minha mão depende de qual é a temperatura que a minha mão está. Então, concluindo na questão 7, anote que você entendeu sobre transmissão de calor com esse experimento. Então, o que você deveria ter entendido, né? Eu vou fazer o resuminho aqui para você. O calor, né, a temperatura é quanto de calor que tem naquele objeto, naquele ambiente, né? Quanto de calor existe. Então, temperatura é quanto de calor existe. Por exemplo, nos potes de água, tinha um pote de água com temperatura bem baixa, com a temperatura ambiente e com temperatura mais alta. A transmissão de calor sempre vai de onde está mais quente para onde está mais frio, né? De onde tem mais calor para onde tem menos calor. E a sensação térmica é aquilo que eu sinto. Se o meu corpo tem menor temperatura do que o ambiente, ele vai ganhar calor do ambiente e aí eu vou sentir calor. Se o meu corpo está mais quente que o ambiente, então eu vou perder calor para o ambiente e eu vou sentir frio, porque eu estou perdendo calor. Quando eu ganho calor, eu sinto calor. E quando eu perco calor, eu sinto frio, tá bom? Então, essa era a nossa atividadezinha sobre calor, temperatura e sensação térmica. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais que o lugar está a 25 graus Celsius é diferente daquilo que eu vou sentir, né? O lugar está a 0 graus Celsius é diferente daquilo que eu vou sentir, né? Então, a sensação térmica é uma coisa, eu sinto calor ou eu sinto frio, a temperatura é outra, ela tem uma medida própria, beleza? Então, é isso, até o próximo bimestre nas próximas atividades. Tchau, tchau!